Estamos começando a temporada 2026 do podcast Vendedor Agro. E esse ano vamos trabalhar numa linha tênua entre técnica, tecnologia e comportamento. Porque o agro evoluiu, as margens estão muito mais apertadas, o produtor está mais informado, a concorrência está acirrada. E enfim a pergunta, será que lá no campo os vendedores estão mais preparados para esse mercado? Porque hoje já não basta mais ser apenas técnico, não basta apenas uma boa visita e ter apenas relacionamento. A diferença entre os vendedores que crescem e conseguem os melhores resultados e que não ficam no caminho é método, posicionamento, tecnologia e estratégia. E a temporada 2026 vai tratar exatamente sobre isso. Sobre a importância de não improvisar e entrar com uma inteligência comercial. E para isso hoje vamos começar, lógico, com uma pessoa que entende muito sobre isso no campo, sobre vendas consultiva e vendas inteligentes no agro. E para começar essa temporada 2026, novamente, né, meu amigo Jean Matos. Tudo bem, meu amigo Michel? Como é que tá? Prazer imenso começar de novo essa temporada contigo e lógico, né, é um assunto que você domina muito. Vendas no agro, muito ligado à tecnologia, comportamento, que inclusive é alguns capítulos do seu livro, né? Isso aí. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse mercado 2026, porque não tá fácil, né, meu amigo? Exatamente. Muita coisa modificando. Eu costumo dizer o seguinte, a prosa no campo mudou. E aí, meu amigo, minha amiga, você que está nos vendo aqui, né, Michel? Consultores por aí, nesse Brasil afora, mundo afora. A tua prosa também mudou? Ótimo ponto. Para começar tecnicamente falando sobre vendas no agro, né? Você fala muito no seu livro sobre isso também. Já dando uma palhinha aí já, né? Para começar aí agora. Como é que tá as edições? Como é que tá? Um best-seller, né? Vamos fazer uma propaganda do seu livro, né, pô? Começar fazendo propaganda, né? Fala aí pra nós um pouquinho do seu livro. Vamos deixar o link depois aqui embaixo no YouTube para vocês comprarem direto pela Amazon, né? Amazon, Submarino, vários os canais digitais aí quase todos têm. Show de bola. Daqui a pouco eu coloco Ou comigo, diretamente no Instagram, aí vai autografado também. Ah, é personalizado então? Personalizado. Show de bola. Fica a dica aqui então, já. Já li o livro, já indiquei para várias pessoas, amigo. Tá o livro do nosso amigo Jean aí. Mas, Jean, vamos lá. Falando agora dessa questão de, né, essa questão de vendas no agro, essa evolução que nós estamos tendo, né? A gente percebe assim que o agro evoluiu, né? E a gente percebe que talvez o vendedor do agro não evoluiu tanto. Ser técnico, sei lá, quando eu comecei, talvez você também lá atrás, há 15, 20 anos até, já tô contando um pouquinho da nossa idade, né? Mas os fios brancos também nos entregam, né? O que mudou, cara, na sua opinião? Ser mais técnico não é o suficiente? Ou você acha que ser técnico hoje é o suficiente hoje para fazer uma boa venda no agro? Isso é pré-requisito no meu ponto de vista, sabe, Michel? Eu costumo sempre dizer o seguinte, ou você sabe ou nem entra no jogo. Ser técnico hoje, ele é pré-requisito. Claro, não seremos, o consultor técnico vai ser perfeito em todas as culturas, em todas as recomendações, manejo, mas tem que ser muito bom. A técnica nunca ficará para trás. Entretanto, até 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás, isso era suficiente. Ser bastante técnico, entregar resultado no campo. Isso era suficiente. Hoje já não é mais isso suficiente. Então a gente tem que pensar que nós temos aí um equilíbrio entre duas barras, assim vamos dizer. Uma delas é esse conhecimento técnico, que quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Agora, ele tem que seguir equalizado com o conhecimento comportamental, conhecimento de negociação, de comunicação, de resiliência, de inteligência emocional, que aí sim, esse é o maior gargalo que a gente tem no campo hoje. Quando a gente falou do meu livro, né, no início aqui, esse livro eu rodei o Brasil inteiro, entrevistei mais de 200 produtores em todo quanto é lugar desse Brasil afora, Pará, Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim. Uhum. Depois que eu terminei a parte de entrevistas com produtores, eu entrevistei muitos CEOs de multinacionais, cooperativas, grandes revendas, pequenas, médias e consultores. Foi o tripé para eu trazer essa obra à tona, né? Uhum. E o que eu escutei de grandes CEOs? De grandes cooperativas, de grandes revendas e de grandes multinacionais do Brasil. O nosso maior gargalo hoje no campo é entender de gente e não entender de produto, material, portfólio. Então a gente tem um bom trabalho de consultoria técnica hoje no campo, mas o nosso principal gargalo hoje é conhecer de gente. É aquela frase do Simon Sinek, 100% dos negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Ou a gente entende de pessoas ou não entende de negócio. Perfeito. E você acha assim que
o comercial hoje, o agrocomercial hoje, ou seja, os vendedores, são amadores ainda nesse sentido, não? A grande maioria, sim. A grande maioria, eu digo, sabe por quê? Eu chego para fazer uma convenção, começo do ano agora eu fiz uma convenção de uma grande empresa da área de maquinário agrícola. Você chega numa convenção grande e faz uma seguinte pergunta. Quem aqui conhece, e eu vou pedir uma das mais fáceis que tem, uma ferramenta chamada Rapport. Você tem lá 200 pessoas numa plateia onde 8, 9 faz assim. Com medo de você perguntar O exatamente o que é é. e a pessoa tem que fazer. Exatamente. Então, se você for para um pouco além e perguntar sobre spin selling, vamos lá. Upselling, cross-selling. Eu não sou muito a favor dos termos inglesados, não, viu? Mas é que todo mundo conhece por esses termos, né? Então, por isso que eu estou dizendo. Mas a pessoa não sabe, por exemplo, como fazer upselling de vendas hoje. Se você chegar a conversar com um consultor, a grande maioria não sabe. Ele está vendendo, às vezes, produto pontual. Então, o cara quer comprar um herbicida permeagente, ele está vendendo só aquilo lá. Ele não está vendendo o composto de manejo completo. Porque quando eu comparo um produto único com um produto único, às vezes eu estou perdendo de preço ali, porque o cara está comprando o mesmo produto igualzinho. Me perguntam sempre sobre isso. Consultor que é consultor não vende produto pontual, ele vende manejo completo. E aí fazer esse processo de upselling, cross-selling, uma grande maioria não sabe. E aí o cara tem que entender do processo. Entender Esse do que é o processo, ponto. exatamente. Se ele não entender o que ele está fazendo, ele vai simplesmente defender preço e produto. Pronto. Não é E verdade? aí fica refém do processo de transação comercial. E onde que você acha que está o relacionamento nisso tudo que você acabou de citar agora? Que tem a questão da estratégia que você citou. Onde fica o relacionamento entre o vendedor e o produtor rural hoje? A gente tem que começar a olhar mais para fora da porteira, Michel. Dentro da porteira é que é onde a gente se encontra efetivamente com o produtor. Mas eu trago uma incomodação aqui. Tem muita gente olhando só para dentro da porteira, olhando só para consultoria técnica, olhando só para o que tem lá dentro, olhando só para manejo, rotatividade, enfim. Está olhando para dentro do negócio efetivamente. O que eu estou falando quando a gente olha para fora da porteira? Fora da porteira é justamente o relacionamento. O que esse cara gosta? Qual é o hobby dele? Qual é a paixão de vida que ele tem? Quais são as coisas que ele procura fazer no dia a dia, por mais simples ou por mais complexas que sejam? Ele é motociclista, ele gosta de clube de tiro, ele é presidente da comunidade, ele joga futebol. O que esse cara faz? A gente precisa olhar para fora a vida, porque relacionamento ele está muito condicionado em eu me relaciono com quem eu gosto e eu me relaciono com quem é parecido comigo. Então, a partir do momento que eu começo a olhar, tirar o estereótipo de olhar o produtor só lá dentro, com aquele jeitão de ser, tomada de decisão, dinheiro, tá sempre com aquele mesmo estilo de roupa lá dentro da propriedade, eu começo a olhar ele na sociedade. O que ele compra, como se relaciona, joga beach tênis, faz isso, faz aquilo. É aí que eu começo a pegar o processo de relacionamento. Lembrando que relacionamento não é tudo, né? Eu sempre costumo dizer, vendas é relacionamento? Sim. Mas experimente ter relacionamento sem entregar resultado para você ver onde é que vai parar. Isso é o cara... Você já ouviu aquele termo, né? O cara bom de campo. Já ouviu esse termo, né? Vendedor bom de campo. Você acha que esse vendedor bom de campo hoje, ele vai ter futuro daqui para frente, não? Dificilmente. Dificilmente. Porque precisa entender do processo mais global. Por exemplo, como você falou de tecnologia antes. Conversar com a gurizada, com o pessoal de campo que está aí hoje, para você ver. Você chega e conversa sobre alguma IA de monitoramento planta a planta. De cada 10 agrônomos, quantos você acha que consegue manter um assunto desse contigo? Talvez. Eles vão saber dos mais populares aí de Minas, ChatGPT, mas não tem se aprofundado nada disso. Nós temos a menor idade média de produtor rural do mundo no Brasil. Eu já havia falado isso aqui nas outras vezes que eu estive aqui com você. Essa curva tem descido. Os próximos 5 anos vamos chegar a 44. E a gente está vivendo o cenário seguinte, baixando a curva de idade média do produtor e aumentando a curva de tecnologia. Então essas duas curvas elas se encontram assim. Aqui em crescente e aqui embaixando. Então significa que cada vez mais nós teremos muita tecnologia, muito desafio. Hoje a gente tem, ontem eu coloquei no meu Instagram, a gente tem fazendas que tem sala de operação maior que o FBI. Eu postei ontem um vídeo, tá lá para quem quiser ver ainda, acho que não deve ter saído, mas mais de 50 televisões maiores do que essa aqui monitorando a fazenda 24 horas por dia. Microaplicação, identificação planta a planta, folha a folha, folha a folha. Identificação de erva daninha com menos de 1 centímetro de imersão. Menos de 1 centímetro.
para identificar microaplicação naquele momento, para que eu não tenha nenhuma perda de energia da planta efetivamente, para que eu consiga produzir mais, com isso reduzir gastos com defensivos e assim por diante. Isso aí foi aqueles robôs que o cara que você entrevistou na live? Quem é aquele cara que você entrevistou na live ontem? É uma empresa chamada Solinftech. Eles têm robôs que fazem isso, né? Fazem isso. Mas tem adaptações a equipamentos que já estão no mercado também, né? Então tem as duas soluções. O pequeno tem solução. Esse que eu quero deixar bem claro aqui. Mas, voltando no foco que a gente estava falando, os agrônomos não estão preparados para conversar sobre isso, Michel, entende? Então, quando a gente fala de qual é o perfil do novo agrônomo? Vamos voltar na pergunta central que você me fez. Qual é o perfil do novo agrônomo? Você sabe conversar o agro 5.0? Essa é a pergunta que eu quero dizer. Tem muitos que não sabem falar sobre óleo diesel. Mudou alguma coisa, cresceu o produtor, ele sente no bolso, ele chega pro consultor, rapaz, me subiu de novo o óleo diesel. E o consultor, pois é. Ele não sabe nem o porquê. Ele não sabe. Ele não acompanha o mercado. O que aconteceu que teve uma oscilação e subiu isso aqui? Muitos não sabem a oscilação do preço de commodity, o que aconteceu, só acompanha todo dia o valor que está, mas tendência, baixa, subida, o que está acontecendo, possibilidades futuras, não é ser especialista, mas precisa saber conversar. E o que mais nós vamos ter de prosa hoje dentro da porteira, escreva o que eu estou falando, quem não estiver preparado para isso vai cair fora do mercado, é sobre tecnologia e inteligência artificial. Eu visitei uma propriedade onde o produtor está usando o ChatGPT, fazendo propaganda aqui, né? Mas usando o ChatGPT para puxar a folha de milho, tirar foto e solicitar qual é a incidência da doença que está tendo ali e qual o melhor manejo. Ele não vai comprar baseado no ChatGPT, mas ele está prontinho para chegar o consultor e colocar esse cara contra a parede. Nós temos um consultor que não tem nem a versão gratuita. Gratuita. Concordo. E o produtor, o que eu percebo também é o seguinte, né? Ontem eu estava numa revenda ali em Cascavel, e o produtor falando sobre isso, né? Sobre tecnologia e como o produtor tá esperto. E muitas vezes a gente fala assim, né? Quando a gente pensa que ter metodologia de vendas, né? Essa parte técnica com o comercial, tudo, a gente pensa, são aqueles pequenos gatilhos, né? De vendas, né? Escassez, reciprocidade, assim por diante, né? Ontem eu achei incrível, né? Escutando dois produtores conversar e eu aqui, só de butuca, né? O doutor falando assim, porque tem que fechar adubo agora, porque já estão pressionando. Aí um olhou pro outro, se deu risada, um pro outro e piscou assim, vai furar o pneu do navio, não vai chegar a tempo. Então assim, esse tipo de... por que eu tô contando essa história, né? Esse tipo de... não é pegadinha, né? Esse tipo de argumento que o vendedor usa, que tem que fechar agora, não vai dar tempo de entregar, não sei o que. O produtor tá tão veiaco com isso, que o produtor mais simples possível, ele não respeita mais isso. Porque ele sabe que todo o tempo o vendedor que ele tem aquela cartilha básica já tá ficando fita passada. O produtor já não acredita mais. Ele não acredita nesses pequenos gatilhos de escassez. Não, já não acredita mais não, de forma nenhuma. Até porque teve muita gente que usou isso daí de má fé, com má fé. Eu consigo segurar para você até quinta-feira, meio-dia. Aí o produtor deixou, foi na segunda-feira e conseguiu. A credibilidade foi lá embaixo. Eu sempre falo, quer usar um gatilho mental? Use com honestidade. Se não for honesto, não use. Não use. Concordo plenamente. Porque perder a credibilidade é uma vez, meu amigo. E o mais importante é que o mercado ele é grande e pequeno ao mesmo tempo. Você perdeu a credibilidade com um agora aqui, você faz uma mancha absurda numa região como um todo. Uhum. Porque o marketing ele funciona de boca a boca, tanto positivamente como de forma negativa também. E assim, essa parte do método que você tá... Eu acho que o método, ele muda, né? O método, ele se atualiza, na verdade. Não é que ele muda, ele se atualiza, né? No seu livro você fala muito sobre isso também, né? A agricultura mudou, né? E o método também tem que ser atualizado, vamos pensar assim. Eu percebo que desde quando eu comecei a trabalhar com vendas até hoje, muita coisa mudou, e principalmente a tecnologia agora dos IAs. Mas tem um negócio que as pessoas me perguntam e eu queria saber sua opinião sobre isso. O talento natural versus a metodologia. Onde que as duas coisas se encontram, na sua opinião? Aquele cara nasceu para ser vendedor. Já viu esse termo, né? Esse cara é vendedor nato. Ou seja, nasceu para aquilo. Você acha que isso existe ou você acha que não? Que isso é algo que se constrói durante a vida? É aquele negócio de perfil comportamental. Se você pegar as pessoas que elas são mais influentes, vamos imaginar assim, né, mais comunicativas, as pessoas tendem a entender que essa pessoa nasceu para vender, para se comunicar,
né? Então tende. Eu conheço inúmeros vendedores que são influentes com resultado péssimo. Péssimo. Porque o influente ele tende a construir bons relacionamentos. Tende. Entretanto, ele não é uma pessoa muito organizada, ele não é uma pessoa planejada, ele é uma pessoa que não avalia detalhes, não faz parte do perfil dele. E com isso ele deixa muito dinheiro na mesa com situações como essa. Assim como nós temos aquelas pessoas mais detalhistas, mais conformes, mais analíticas, que eu consigo ver resultados gigantescos na área comercial porque ele se adapta ao perfil do outro cliente. Tudo é adaptação de perfil. Então eu acho que essas duas coisas elas se encontram quando a pessoa coloca na cabeça dela o seguinte: independente de qual seja o meu perfil e qual talento eu tenha, eu preciso aliar método ao jeitão que eu sou. Método ao jeitão que eu sou. Agora, método, Michel, eu sempre acredito numa coisa. Não é receita de bolo. Eu não acredito em pipeline, fluxograma, etc., que alguém chegue e fale assim, ó, você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois... Não, não existe isso. Nós podemos pegar spin selling. Me fala, por que não pode ser, ao invés de spin, PSIN? Por que não pode ser ISPN, ao invés de spin? E pode? Porque dependendo do perfil do cliente, por exemplo, eu chego num dominante, essa pessoa não gosta de ficar sendo perguntada a coisa, ela quer ir direto ao ponto. Então eu vou direto numa pergunta de implicação com ela. Ele não quer ficar me contando a situação dele. A melhor forma com um dominante é você chegar e implicar um problema que ele está sofrendo, latente. Eu começo o spin selling assim. Então, você pode pegar e falar de um monte de metodologia. Spin selling, upselling, cross-selling, 5 passos da negociação, rapport, técnica do sim, sim, sim. Ou seja, inúmeras jornadas do cliente, blá, blá, um monte de coisa. Tudo isso, para mim, é caixa de ferramenta. Agora tem que saber quando usar. Você personaliza. Não existe fórmula mágica, ó, esse estilo, você chega lá, primeiro você faz isso aqui, depois você faz aquilo lá, depois você faz isso. Não, não existe isso. O que existe é o seguinte, eu sou um bom mecânico, eu tô aqui ó, com uma caixona de ferramenta. Eu cheguei ali, opa, aqui primeiro vai caber uma pergunta assim. Não, aqui não cabe uma pergunta assim, aqui cabe, eu preciso provar para ele primeiro, porque ele é um cara que gosta de ver para crer. Não, esse aqui primeiro. Então quanto mais ferramenta eu tenho, melhor é. Agora, a customização de aplicá-la na ponta é comigo, é contigo, é com quem tá lá. Pô, você roubou a próxima pergunta minha aqui, cara. Olha a pergunta que eu tinha escrito aqui pra você. Improviso é um sinal de experiência ou falta de preparo? Já respondeu, né? Tem as duas visões aí, viu? É que você acabou de explicar. Caixa de ferramenta. É a caixa de ferramenta. Se você não tem a caixa de ferramenta, você consegue fazer gambiarra. Se você tem caixa de ferramenta, você trabalha. Ótimo ponto, cara. É verdade. Entendeu? Então, o improviso sem método... É gambiarra. Quebra você, é gambiarra. Olha só. Não. Fala de novo, aí que você vai dar um corte legal. Esse daí vai dar um corte legal. Não, fala de novo, vai lá. Improviso sem método. O improviso sem método é gambiarra. Meu Deus do céu. Escutou isso aí? Olha só, cara. É isso aí. A partir do momento que eu estou no Gemba, esses dias eu gravei sobre isso, Gemba em japonês significa aonde as coisas acontecem. Aonde as coisas acontecem. Eu estou lá no campo e eu tô com uma caixa de ferramentas gigante, eu consigo entregar valor. Porque independente de quem esteja na minha frente, ou 2 ou 3 pessoas, eu vou, opa, agora tem que abrir e pegar isso aqui, agora tem que abrir e pegar isso aqui, agora. Agora, se eu tô lá e quero improvisar sem ferramenta nenhuma, a única coisa que eu vou fazer vai ser gambiarra. E por que, meu amigo? Nossa, essa pergunta vai ser legal também. Por que as empresas não treinam vendas e treinam produto? Olha essa pergunta, é profunda, né? Você não acha... Bom, eu tenho minha opinião, mas deixa você responder primeiro. Essa daí, cara, eu ouvi essa pergunta aqui, eu falei, meu Deus, essa pergunta é muito boa. Porque vem como custo. Essa é a primeira situação que eu vejo, tá? Vem como custo isso porque nós não temos a cultura. Quando se você for olhar para trás, a gente precisa entender. Nós chegamos até aqui, esses dias atrás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, Michel. Sabe por que nós somos brasileiro, e não brasiliano? Ou brasilense? Nunca pensei sobre isso. Historicamente falando, lá para trás aqui, esse assunto é grande e longo, eu não quero tomar nosso tempo. Sapateiro, ferreiro, faxineiro, todos os trabalhos manuais e que teoricamente são
mais termos chulos, eles terminam com eiro. Uhum. E lá atrás, quando ainda era uma colônia Colônia de portuguesa e tal, são brasileiros. Mas você só encontra nós no Brasil com o final eiro. Todos são ano, ou americano, argentino, ano, eno, e assim por diante. Italiano, romeno. Por que isso, cara? Culturalmente, lá atrás, fomos tratados. Não cabe muito ao nosso entrar nesse assunto aqui, até porque eu não sou historiador, mas eu só queria chamar uma atenção para uma coisa. Nós não temos a cultura de negociação, empreendedorismo, cuidado de finanças, e tudo isso vem de uma raiz muito mais profunda do que a gente imagina. Então, isso foi enraizado nas nossas organizações também, que o vendedor é aquele o seguinte, você está conversando com uma pessoa, você trabalha com o quê? Eu trabalho com vendas. A pessoa já é taxada, você não deu certo na vida. Picareta. Na agronomia, eu me lembro, dei aula na agronomia durante anos. O pessoal tirava sarro daqueles que iriam sair e trabalhar como RTV. Eu fui assim. Eu fui taxado assim. Há 20 anos você atrás. vai trabalhar de vendedor? Puta. Sabe o que eu escutei? Cara, você estudou 5 anos Pra trabalhar de vendedor? pra ser vendedor? É isso aí. Você não vai tentar nada na agronomia, não? Exatamente isso. Então, meu amigo, eu vejo isso com uma raiz muito profunda do porquê que até hoje nós temos problemas. Você vai num país desenvolvido, as pessoas da área comercial, seja de qual for, eu já tive experiência na China, Coreia do Sul, Japão. Quando você olha empresas que a área comercial, o pessoal das outras áreas, eles olham assim, rapaz, um dia eu vou chegar lá. E aqui no Brasil é o contrário. Ali é o pessoal de vendas. Graças a Deus tem mudado isso. A gente tem visto uma mudança profunda, principalmente no campo, inclusive, viu? A gente tem dado tombo nisso daí. Mas eu vejo que o pouco investimento que ocorre hoje nas empresas voltados para o processo de negociação e vendas é essa cultura de que, vendedor, muito é disso daí e vê como custo e não como investimento. E também tem um lado, né, Michel, de que as multinacionais elas acabam fornecendo muito treinamento técnico. Sem nenhum tipo de oneração, né, vamos dizer, para a empresa, para a cooperativa ou para a revenda que seja, né? Então, o que é de graça pode vir, né? Então, ó, eu tô nesse mercado, né, de multinacionais há 20 anos, né? Então eu posso também opinar sobre isso, se me permite. Claro. Mas assim, cara, eu levanto muito essa bandeira. Inclusive porque o podcast nasceu para isso, né? Para trazer um pouquinho dessa percepção e treinar mais pessoas e falar mais sobre vendas no agro, para a cadeia, para o mercado, para o nosso mercado, né? Principalmente aqui onde nós estamos no oeste do Paraná. E eu percebo o seguinte, as empresas estão muito mais preocupadas no seu produto dar certo no campo e acha que a venda vai ser consequência disso. Apenas isso. Uhum. E aí quando o produtor, e eu escutei isso ontem inclusive de um produtor aqui em Cascavel, não, tecnicamente o seu produto é bom. Mas e aí? Só isso. Então a empresa, muitas empresas, eu falo isso com propriedade, acha que só o fato do produtor ir do bem, o produtor vai lá comprar sozinho. Não precisa de mais nada. E aí, os resultados são esses que a gente conhece em muitos lugares. Que demora mais tempo para um produto se deslanchar, demora mais tempo para você emplacar um produto novo no mercado. Depende muito mais de tempo e posso ser bem sincero, muitas vezes depende muito mais do produtor do próprio vendedor. Por causa disso. Porque tecnicamente o produto muitas vezes é bom, mas até chegar no ápice de vendas, a gente poderia facilitar mais. Você já viu aquela situação de que tem o vendedor, né, que fica propondo para fazer um teste com o produto, né? Que ele fala pro produtor, inclusive, assim, viu? Não podia fazer um teste aqui, não. Vamos fazer um teste num talhão seu aqui e tal, não sei o quê. Aí eu pergunto para você o seguinte, eu sou absolutamente contra isso. Porque o produto já vem testado, né? O produto está no mercado e ele já passou por inúmeros testes. Ele já passou por um crivo absurdo até ele chegar na ponta. Então, claro, a gente tem aqueles que são céticos, eu quero ver para crer na minha fazenda aqui, na minha área, eu quero ver para crer. O meu maior problema é quando isso parte do vendedor. Eu já vi isso claramente em empresas que você vê o diretor comercial falou para mim, cara, esse aqui, ó, ele vende bem menos que esse aqui, porque esse aqui vive
ele demora mais para deslanchar porque ele quer ficar. Ele oferta teste para os produtores. Isso aqui não, isso aqui vende o produto. Isso aqui oferta teste. Então a cauda é longa no processo de safra, né? É longa. O ciclo de venda não é como um eletrodoméstico, esse tipo de coisa, né? Rápido todo dia tá ali. Então, se eu ficar fazendo isso o tempo todo, quanto tempo me demora o lead time para colocar um produto no mercado? Eu, como consultor, quero dizer o seguinte: eu preciso acreditar de tal forma no produto que eu estou vendendo que não tem teste, não, meu amigo, já foi testado. Ele vem de uma empresa com essa marca aqui, ó. Aqui nós temos campo experimental, aqui, lá, com segurança disso, daquilo, está 4 anos fazendo teste e tal. Nós vamos testar de novo? Já tá validado. Não, Esse é o tá ponto. validado. É isso aí. Concordo plenamente. Falando de empresas agora, Jean, acho que você tem uma pegada muito forte com as empresas também, né? Dando treinamento e tal. Acho que Academia de Vendas no Agro, né? Que é sua plataforma. Acho que a principal plataforma sua Sim. é ela, né? Hoje. O que as empresas hoje, na sua opinião, você fala com muitas empresas no Brasil inteiro, o que as empresas hoje pensam sobre o vendedor? Ele ainda é apenas um tirador de pedido, na sua opinião? Assim, no sentido de, eu falo muito isso porque você fala e eu peguei isso contigo, tá? Estou parafraseando você. O sofrer da venda, né? O vendedor que sofre a venda, né? Ele sofre uma compra. Sofre a compra, perdão, esse é o termo. Sofre a compra. O que você acha que as empresas hoje, elas estão preparando o vendedor para algo a mais? Ou você acha que ainda a gente tem esses vendedores ainda tirador de pedido? Ou que sofrem a compra, como você mesmo fala? Não, a gente tem muitos assim ainda, né? Mas o que eu tenho percebido é uma mudança assim e rápida nesse sentido, tá? Uma das coisas que evidencia isso, eu vejo até minha agenda de trabalho. Então, ela vem numa crescente, assim, graças a Deus, muito forte, com uma procura muito grande e a dor exatamente igual de norte a sul, leste a oeste, do tamanho, não importa da empresa, a dor é. Nós temos gente boa tecnicamente, mas não temos. Não está conseguindo colocar valor. As pessoas estão só negociando preço. Preço. É só transação comercial. É o telefone do gerente comercial tocando o dia inteiro para ver que coisinha que dá para fazer de diferente. Então, é isso que eu tenho percebido Brasil afora, Paraguai também, eu posso dizer que é um mercado muito parecido conosco. As empresas estão abrindo o olho para isso. Está claro para eles que hoje a gente precisa ter 50% e 50% é técnica e comportamento. Eu não posso mais ter aquele cara que bom de campo, cara bom, e que não sabe se relacionar, não sabe ter inteligência emocional, relacional, etc. Então, sim, eu vejo hoje uma mudança, elas estão atentas a isso, nem todas estão investindo, tá? Nem todas, tem muita gente em zona de conforto. E eu posso te dizer claramente, principalmente quando a gente pega um setor bastante cooperativista, principalmente hoje, No Paraná, muito forte, você tem muitos consultores em zona de conforto, sentindo que o produtor é dele. E aí, visita daquele jeito, daquele jeitão, ainda trabalhando só, vamos pagar um churrasco no final da safra, dar um canivete aqui, e achando que isso é relacionamento. Tá perdendo mercado, tá perdendo espaço. Essa é uma visão que eu tenho hoje claramente do mercado. E você acha que promoção, né? Você falou muito agora, né? Meio que promoção, né? Promoção de vendas, promoção dar um brinde e tal, baixar preço, promoção de novo. Você acha que isso resolve hoje ou ajuda a melhorar a falta de estratégia, não? Das empresas? Não, isso daí é a mesma coisa que quando você tá com uma feridinha assim, alguma coisa, sei lá, jogar uma água em cima assim para tirar um pouquinho de poeira. Isso aí isso não sustenta mais venda de forma nenhuma. O que sustenta hoje um processo comercial muito bom, primeiramente, é cultura e segundo coisa, é estratégia. Agora, a cultura vem antes da estratégia, tá? Lembra da frase acho que era do Alvin Toffler, ou não me lembro agora exatamente do estrategista de marketing Philip Kotler. A cultura, ela é fundamental, né, para a manutenção da estratégia, porque a cultura pode comer a estratégia no café da manhã. Fato. Muito bom. O que acontece, sabe o que é? Uma questão de cultura? Dias atrás eu abri uma caixinha falando, fale suas dores. Veio uma frase assim de um consultor de campo. Dá um alô para os gerentes sair de dentro do escritório. Meu Deus. E aí o que acontece? Isso é uma outra coisa que eu vejo. Eu tô no campo, tá? Uma outra coisa que eu vejo bastante por aí. Muitos gestores exclusivamente trabalhando em cima de
dados, ar-condicionado, avaliação, reunião, o cara está ocupado o dia inteiro. Faz tempo que não vai no campo. Agora, onde é que as coisas acontecem? No campo. É lá no campo. É lá no campo que as coisas acontecem. E outra coisa, não é nem o produtor o caso dele. Aqui é o consultor mesmo. Uhum. Se o cara não tem o coração do cara na mão, se o cara não tem a pegada do consultor na mão, esse cara não vai trabalhar para ele, esse cara vai correr dele, entende? As pessoas estão trabalhando por mim, correndo ou correndo de mim. Puxando um pouquinho da orelha aqui dos gestores comerciais hoje, né? Olhando para o campo. Então, isso é uma questão de cultura. Respondendo a tua pergunta, do meu ponto de vista, o que vai sustentar lá fora um excepcional resultado, Michel, são duas coisas. Ter uma cultura muito bem estabelecida, consequentemente uma estratégia muito bem montada, o resultado aparece. O que é cultura? O cara tem que ter, por exemplo, toda semana reunião de gestão de carteira com o time, não pode falhar, é cultura. É toda sexta-feira das 8 às 9, é toda segunda-feira das 7 às 8, cultura de avaliação de gestão de carteira. Eu tenho 8 no meu time, é 8 falando toda segunda-feira das 7 às 8. Como foi a semana passada, roteirização, tempo, como é que foi aquele produtor e compartilhar isso no time. Ah, mas segunda-feira... Não pode, é cultura. E as empresas não fazem isso. Não faz. Gestores não estão fazendo isso. E aí não há acompanhamento e os caras estão meio soltos. De novo, parece que você tá lendo o meu script aqui, cara, mas, de novo, treinamento versus liderança. O que mais falta hoje, na sua opinião? Você já respondeu, mas vamos lá, de novo. Cara, de novo, treinamento, ou seja, metodologia, o vendedor e liderança, cara. É isso aí. Os dois vão andar juntos. Sabe, esses dias eu fiz um post, aquela frase interessante, né? Treinar pessoas para ir embora ou não treinar e vê-las ficar? O que é pior? Ah, eu vou gastar dinheiro treinando e daqui a pouco vão embora. Ah, então eu não vou treinar. E o problema é que elas ficam. E aí o meu resultado fica onde? Treinamento é isso. Liderança é manutenção da coisa. Ontem eu fazia um briefing com uma empresa do projeto Academia de Vendas e eu explicava para o CEO dessa empresa, dizia o seguinte, olha, o que eu senti de necessidade de montar um treinamento como esse, que é uma verdadeira escola de negociação no agro, porque ele é um script de 7 módulos que vai por 8, 10, 12 meses, aonde cada um tem um propósito, entrega, etc. Tem um trabalho de conclusão, no fundo é justamente porque eu senti essa necessidade. Treinamentos de venda, de negociação, geralmente são pontuais. Ah, a pessoa está com dificuldade de abertura de mercado. Vai lá e faz um treinamento de abertura de mercado. Daqui a pouco não funciona mais nada. Ah, não está conseguindo tratar a objeção. Vai lá e faz um treinamento. Mas não ensina o processo da negociação, geração de confiança, credibilidade, autoridade, posicionamento digital, enfim, todo esse contexto. E ele me fez uma pergunta. Jean, me diz uma coisa. Confio no que você está dizendo, já vi teu histórico, tem depoimentos e tal. Mas o que eu vou fazer quando você sair daqui? Eu respondi para ele assim, ó, sabe os seus gerentes de unidade? Você vai ter que pegar eles e eles vão ter que fazer a manutenção da cultura que vai ser estabelecida dentro desse programa. Nós vamos avaliar todos os perfis dos produtores de vocês. Nós vamos trabalhar todo o processo de gestão de carteira, classificação, ABC, por tamanho, por cultura, por uma série de coisas. Se eu for embora e tudo isso parar depois, a culpa é da gestão. Porque a gestão vai ter que criar uma cultura de falar o seguinte, ó, nós aprendemos a tratar objeções dessa forma. Então nós teremos uma reunião de tratativa de objeções a cada 15 dias na segunda-feira das 7 às 8 da manhã. Tô chutando aqui, né? Uhum. Só sobre tratativa de objeções. E quando isso estiver bem estabelecido, daqui muda a cultura de novo, muda o tema e nós vamos agora falar nos próximos 15 dias só sobre rapport, das 7 às 8 da manhã na segunda-feira. É responsabilidade da gestão manter o time engajado. Então as coisas tem que andar junto. Cara, eu falo, eu trabalho hoje, né? Eu sou gerente comercial, né? Então você tá falando pra mim. Tá? Então você tá falando pra mim, eu tô pensando aqui, fazendo meus insights também, né? Uma coisa que eu cobro não, né? Eu falo sempre pra empresa que eu trabalho hoje, né? E pros meus diretores, né? Que nós, como franqueadora, eu sou uma empresa franqueadora, né? Eu trabalho numa empresa que tem uma metodologia de trabalho. E você compra uma franquia para atuar no mercado, numa praça pré-determinada do agro e ser franqueado de uma marca de semente de milho, por exemplo. Por exemplo, de milho, né? Que é o nosso caso aqui. E eu sempre falo sobre isso, né? Tá, mas qual que é o nosso método? Nós, como franqueadora, nós temos que preparar a franquia para seguir um padrão.
E é isso que você acabou de citar agora. Eu me cobro muito disso. Porque eu falo no meu canal, falo, e muitas vezes a gente tem que parar. Eu tenho que parar. Dar aquela respirada. Falar assim, como é que tá a minha equipe hoje? Tá no momento de eu dar uma parada, a gente dar uma repaginada? Qual que é o momento agora? Em que momento nós estamos do ciclo agrícola? Entende? Por exemplo, vou parar minha equipe agora, ó. Terça-feira que vem. Vou parar o dia todo. E vamos falar exatamente desses pontos que você trouxe agora. Que momento nós estamos? O produtor plantou? Estamos agora na época de safrinha. O produtor plantou? Plantou. Ah, como é que está o desenvolvimento da cultura? Tá bom? Como é que está o clima? Como é que é a expectativa para os próximos meses? Legal? O que, que nós vamos fazer nos próximos 3 meses que vai garantir a visita de venda daqui 3, 4, 5, 6 meses? Entendeu? Ah, me chama, isso é básico. Não é básico, Jean. Ah, me chama um vendedor, tem que saber isso. Não tem. E é papel do gestor. E mesmo que saiba, quem tá Tem na que ponta, revisitar. Michel, é muito fácil cair no piloto automático. A pessoa, por mais que ela seja boa, quem tá na operação, não importa a função, se é agro, se é indústria, não importa. Quem tá na operação, muito facilmente cai em piloto automático. É papel da gestão não deixar cair no piloto automático. Eu sei que o tema nosso aqui, inicialmente, era principalmente falar só qual o perfil do consultor. Mas a nossa prosa, a nossa conversa levou para um lado um pouco de gestão, e eu preciso te dizer, o perfil do gerente comercial de equipes do agro também mudou e mudou muito. E eu vou te dizer uma coisa claramente, eu já fiz treinamento de liderança para time comercial, que eu escutei de gestor comercial não saber o que é, muito menos como fazer feedback. E Que é como você básico, né? e Que é como você básico, né? toca um time comercial? Sem dar feedback, né? Na base de bônus? Na base de meta? Na base de comida de rabo, vamos chamar assim, né? Na linguagem popular que a gente fala no agro? Não funciona mais isso. E goste a gente ou não, a geração mudou. A forma de verificar, de ver o mundo mudou. Até um tempo atrás você tinha muito agrônomo que veio de família produtor rural. Hoje você já está tendo mais de 50% que nunca pisou num solo, em terra. Em terra, é da cidade, Não, né? ele é da cidade, mas ele viu a oportunidade no agro. E aí nós vamos criar o quê? Nós vamos criar repulsa dessas pessoas, nós vamos deixar eles de lado porque eles não são filhos de produtores? Não, esses caras vão ser muito bons, mas só que vai ter que tratar diferente, vai ter que ser diferente. Já está sofrendo uma falta de mão de obra. Então, só para fechar esse parênteses aqui, a gente tem uma mudança profunda no papel do consultor de vendas, mas temos uma mudança profunda também na gestão desse processo comercial. Concordo plenamente. Eu vivo isso no dia a dia, tá? Eu vivo isso no dia a dia, cara. Ano passado, eu tive experiências, né? Porque assim, igual você citou, né? Tem a questão da preparação e da transição também, né? Porque a equipe vai mudando, Sim. pessoas entram, pessoas saem. E aí eu tenho uma carteira grande de vendedores que trabalham comigo, que são os jovens, né? Que estão lá, os promotores, nós chamamos, né? Sim. Que são os promotores que começam ali, geralmente recém-formados, tal. Sim. Que não tem experiência nenhuma. E uma coisa que eu te falo, há 20 anos atrás, 15 anos atrás talvez, até 10, não vou exagerar muito não, 10 anos atrás, se você apertava, como eu fui apertado, talvez você também foi, o Anderson já menos, né, que é um piazão mais novo e tal, né, piazão criado na cidade, né, É. mas, Jean, se apertar, espana. Sim, claramente. Essa juventude espana. Não aguenta a pressão. E sabe por quê? E outro negócio que eu, inclusive, tô lendo um livro agora que tá me deixando fascinado. É um livro muito bacana, falando sobre prospecção. Fanáticos por prospecção. Um livro fenomenal. E ele fala o seguinte, que essa geração mais nova, essa geração agora que é a geração imediatista, né? Você fala no seu livro também sobre isso. Eles não têm mais, igual nós, eu trabalhei 15 anos na Monsanto. Não tem estabilidade. Acabou. O cara hoje, ele tem 3 anos de formado, ele passou por 5 empresas. E ele não tá nem pouco preocupado se ele passou por 7. Pra ele, trabalhou 2, 3 meses, não gostou, ele estilinga. Simples assim. E aí, como constrói hoje uma pessoa? A pergunta é, nesse ponto agora, como é que constrói hoje um profissional de vendas que é tão volátil desse jeito? Bem, essa é uma pergunta muito boa, eu gosto de responder isso. E eu vou te dizer uma coisa.
Eu vejo assim, a gente gosta sempre, né, de defender o nosso lado, o nosso jeito de ser. Para nós, a nossa geração é a melhor, né? Porque se a minha geração, a nossa geração viveu a transação econômica, a transação digital, nós somos da era antes da digitalização, vivemos a digitalização, então a gente passou por um processo de resiliência muito grande, a gente aguentou a pancada, mas nós fomos menos estáveis do que os nossos pais. Nossos pais já entravam num ambiente de trabalho e ficava 35 anos no ambiente. Eu me lembro do meu pai dizer, o Piá, senta lá e fica lá. Você fica lá, Piá. Meu pai trabalhou a vida inteira praticamente num único local. Meus tios e tal, também. e assim Meu por pai diante. também. Nossa geração já não foi mais assim. Você já trabalhou em várias empresas, eu também. 2. E é empreendedor, e faz isso, faz aquilo outro, e tá com projetos novos e assim por diante. Nossos pais não. A gente já é menos estáveis do que eles foram. E a geração que vem para frente também. Entretanto, a gente tem alguns elementos, por exemplo, que essa geração nova tem que nós não temos. E que nossos pais têm menos ainda. Então, eu também não gosto assim de taxar aqui é melhor do que lá é melhor do que aqui. Uhum. São situações diferentes. Perfeito. Exemplo, a nossa geração adorava um negócio chamado, por exemplo, bonificação por Unimed. Saiu o estudo da GPTW agora, Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar, que a geração mais nova, por exemplo, já não dá valor a isso. Hoje, o pacote de benefícios dessa geração é crédito no iFood, mensalidade da academia, horário flexível de trabalho, home office. O pacote de benefício é completamente do que aquele nós queríamos na época que nós tínhamos bônus de empresa. Queria Unimed e cartão de alimentação. É isso que me deixava a gente motivado. Essa geração mais não. Então, é um trabalho grande, viu, de recrutamento e seleção, trazer a pessoa certa no momento correto, avaliar bem o perfil. A gente não pensava nisso há tempos atrás. Colocava a pessoa a trabalhar do jeito que dava num lugar e pronto. Hoje tem que ter uma preocupação muito grande. O que acontece muito também, sabe, Michel, desse negócio? Coloca o cara que 2 meses ele tá fora. Não foi bem avaliado no recrutamento e seleção. Não é só culpa da geração também. Culpa dos gestores também. Por muitas vezes é culpa do gestor também. Pegou a pessoa num perfil e colocou ela em outro local. Tudo bem, a nossa geração aguentava a pancada, mas você não vai aguentar. Aquilo que você falou. Então eu tenho que colocar a pessoa certa no lugar correto. Esse é um ponto fundamental. Outra coisa é avaliar o que realmente está motivando esse time novo que está por aí. Ó, feedback, uma das coisas que eu falei ali antes. A geração mais nova é uma da geração que mais depende de feedback, cara. Nós éramos mais autogerenciáveis, trabalhávamos por mais tempo sem ter que sentar e conversar com o gestor nosso. Essa galera hoje, eles querem rodar com o cara. Eles querem estar perto, eles querem feedback. Daí como é que eu tô indo? É todo mês. Você pode, como gerente, gostar ou não, mas a realidade é essa. E ponto final. Você pode pegar todas as pesquisas que aparecem aí sobre a geração Z, geração Y, geração Z, você vai perceber o que sente falta? Feedback, acompanhamento, salário emocional. Então, um dos pontos fundamentais hoje, primeiro, está faltando gente. Não tem gente para trabalhar, para você contratar hoje. Está complexo, difícil encontrar agrônomo, por exemplo, para campo. Está muito difícil. Bom. E aí, aqueles que têm, o que você falou? Vem aqui, fica 2 meses, 3 meses. Então, como reter isso daqui? O perfil correto tá certo? Acompanhamento de perto. Com aquele geração não fazia, mas agora vai ter que fazer. Goste você ou não, cara. Por isso que caiu numa caixinha lá, fala pro gerente sair do escritório. Um piazão que escreveu aquilo, eu sei que a gente sabe quem escreve, né? Uhum. Ele quer estar próximo, ele quer que veja o trabalho dele, ele quer proximidade, quer andar no carro junto com o cara. São benefícios que essa geração mais nova vê muito de forma muito positiva. E qual que é assim? Bom, você sabe também, eu estava conversando antes sobre o curso meu Vendedor Agro, né? E lógico, eu fiz uma pesquisa muito ampla também para poder escrever os módulos e poder trazer esse treinamento para a molecada aí que tá entrando no agro, né? Que tá entrando nesse mercado nosso aí. E uma das principais dores que eu ouvi, né, e que eu trato sobre isso também no curso, é sobre a insegurança. Hoje, questão de insegurança, incerteza e tudo mais. Mas tem um ponto, tá, cara, que além da incerteza e segurança, é a questão do... A gente fala muito sobre isso também, que é a questão da ambição. De querer mais, de não se acomodar, sabe? Eu percebo muitas vezes que falta um pouco dessa pegada, sabe? De não se acomodar, entende? Tava conversando com um amigo meu, agora, passou no show rural agora, um cara que é gerente, diretor, na verdade, de uma revenda. Vou citar o nome que você sabe, a revenda, pra não expor a pessoa também. Depois no off eu te falo quem que é. Mas você deu curso da NEP pra eles esses dias.
Pô, cara, eu tô com 5 vagas e não consigo contratar, cara. Não consigo contratar. Tô com 5 vagas de vendedor. 5. Não tô conseguindo fechar. Eu falei, ô louco, meu amigo, mas eu quase falei o nome dele agora. Por quê? A gurizada não quer mais ir pro campo, cara. A gurizada não quer ir pro sol. Não consigo achar um cara que hoje vai pro sol que faça visita no campo. E não tem como não vender se não fizer visita. Claro. Falei, mas cara, sério mesmo? Falei, sério? Mas, bicho, a gente encontra as pessoas desempregadas aí, ô, me ajuda, eu preciso de uma indicação, me indica e tal. Tem vaga, né? Eu sou procurado por isso, né? Tem vaga no seu time e tal, como é que tá? Olha só a realidade, cara. É. Confrontando, né? Confrontando não, né? Dando realmente esse ponto que você trouxe. Tem vaga. Tem vaga, meu amigo. E aí? Como é que a gente faz pra resolver isso? E principalmente na área comercial. Bem, as empresas vão ter que começar a trabalhar cada vez mais lá na universidade, viu? Vai ter que ir lá na universidade, vai ter que fazer programas de trainee, vai ter que selecionar lá dentro, vai ter que trazer para dentro da empresa, visita até. Já falei isso com muitos empresários amigos meus. Falei que, Gê, pelo amor de Deus, me arruma um negócio aqui. Falei assim: olha, do dia pra noite você é mosca branca de olho azul, tá? Pode esquecer. Tá difícil, tá complexo, então tem que ter um programa de desenvolvimento, do meu ponto de vista, viu, Michel? Eu acho que dá um podcast para você conversar com alguém, quiser me chamar junto, mas alguém na área de RH do agro, você falar sobre isso. Falta de mão de obra, como manter, como reter. Minha visão é, precisa começar a trabalhar lá na base hoje. Vai ter que ir lá na universidade, desde o primeiro ano, fincar uma bandeira lá, ó, nossa empresa é sólida, tal, fazer palestras no dia de semana acadêmica, fazer simulações de dia de campo, trazer essa gurizada para dentro da empresa, conversar com o coordenador, fazer rodar campo no início, para eles sentirem o gosto, sentirem o processo, para sentirem a possibilidade, para verificarem que podem construir uma carreira ali, porque realmente está muito difícil. Essa, para mim, é uma das saídas que tem para fazer. E hoje as empresas que te procuram, né? Tipo, nós falamos aqui agora, né? Fazendo uma breve reflexão aqui, né? Já falamos sobre esse perfil comportamental, o cliente mudou, relacionamento, comportamento, tecnologia, né? Que é bem o que eu quero tratar esse ano em 2026 agora com o podcast Vendedor da Água. Esses três pilares, né? Tecnologia, né? Inovação, técnica e comportamento. Nessas três coisas, são as três coisas que a gente conseguiu abordar bem nesse ponto agora. Quando as empresas te procuram hoje, eu vou de novo tentando entender qual que é a dor, né, das empresas. Que eu igual citei agora o exemplo do nosso amigo ali em comum, dessa revenda de Cascavel. Qual que é a principal dor que eles querem que você trate quando você vai fazer lá a academia de vendas? Olha, a principal situação é o seguinte: os nossos agrônomos hoje não estão preparados com aquilo que você comentou antes: segurança, resiliência, entender do mercado, entender do perfil do cliente. O maior problema, Michel, não é a técnica. Não é a técnica. O maior problema é o comportamento. Essa é a dor. A principal dor não é se ele sabe ou não sabe recomendar, se ele sabe ou não sabe fazer análise de solo, fazer uma avaliação de fisiologia de plano. Não é esta a dor. Até porque o IA hoje faz isso por ele. Faz isso por ele e outra coisa. E se não faz, você ensina rapidamente isso daí, e as empresas estão fazendo um treinamento técnico a dar com rodo. Toda semana tem uma, faz outra, faz outra, faz outra, faz. Então não é essa a deficiência de mercado que nós temos hoje. A deficiência que nós temos de mercado hoje só é o básico. Comunicação clara, se vestir bem, se organizar, chegar bem, pontualidade, olho no olho, entender o perfil, se conectar ao perfil, saber diferenciar o que é pergunta aberta do que é pergunta fechada, o que é diagnóstico do que é fechamento. Já se perguntou por que é fechamento de venda? Porque eu não posso fazer a pessoa pensar na hora de fechar. A pergunta tem que ser fechada e a maioria não sabe fazer isso. Construir rapport. Então, eu posso dizer com você claramente, a maior dor do mercado hoje é o comportamento do vendedor e não a técnica de aplicação dele. Ponto. Simples assim. E a gente vai passar cada vez mais por isso, tá? Sendo bem sincero. Porque linkando tudo isso, já partindo pro final também, tá? Já estamos dando quase uma hora de bate-papo aqui. Isso aqui tá nos deixando distante das relações humanas. Uhum. E vender, meu amigo? Lá, lógico, Michel, é legal você tá no digital, nós estamos no digital, né? Isso aqui é digital hoje.
Mas o estar próximo do cliente é o fechamento, né? É você estar ali junto, é você entender, ouvir, sentir, né, a emoção do cara. Como fazer isso hoje, né, cara? Se você hoje tá refém da tecnologia no sentido de não ir pro campo, né? Esse é o grande ponto que vem na minha cabeça. Como fazer para estar mais próximo e ser relevante pro seu cliente? Acho que esse é o grande ponto que eu acho que o vendedor que conseguir captar isso, ele vai ter sucesso. O cara que conseguir, cara, captar isso, os mínimos detalhes, ele vai ter sucesso. E saber perguntar. Entendeu? Perguntar, cara. Ser interessante e não ser interesseiro. Exatamente. Por exemplo, ontem eu tive numa revenda, uma outra revenda ontem de manhã, e, cara, perguntei. Eu não tenho preguiça de perguntar, cara. Entendeu? Se a pessoa vai me responder, eu não sei. Mas ela me deu liberdade de perguntar. E eu chego e pergunto, meu amigo, o que que tá bom no nosso atendimento? O que que tá faltando? Tá bem? Você tá bem atendido? Você está sendo bem atendido? A frequência de visita tá legal? Tá de mais? Tá de menos? Nós estamos ajudando vocês no dia a dia? Entende? Tem que fazer esse tipo de pergunta, Jean. Nós temos que entender, tem que perguntar. Eu fui conversar com um produtor ontem, até abri um parênteses aqui, cara. E aí eu fui entender por que ele não gostava de um vendedor nosso ali, sabe? Ele tava meio magoado, assim, sabe, com o vendedor. E, cara, eu fui perguntando até entender o porquê. E sabe, um negócio tão básico. Olha só, que você falou, né? Você citou a guarda-roupa, comportamento e tal. E eu me lembrei desse caso. Eu fui entender por que ele tava magoado com o meu vendedor. E sabe, um negócio tão simples. O vendedor combinou com ele às 8 e chegou às 10. Mas Michel, eu não acredito que o cliente ficou bravo por causa disso. Ficou. E fica. Magoado. Né? Esse cara. Né? Marquei com ele às 8. Fiquei aqui com um tonto esperando até às 10. 10 horas ele me ligou falando que não vinha. Olha só, cara. Parece tão básico, né? Parece tão básico. Ah, meu irmão, você é antigo. Você é um cara muito antigo. Não tem esse negócio mais de ser pontual. Meu amigo, é o Pontualidade básico. sempre será uma habilidade tão simples e tão eficaz, cara. Eu sou uma pessoa que se marcou e comigo em 5 minutos atrasou, eu já começo. Não vou brigar com a pessoa e tal, mas eu já, sabe, dá aquele. Já desconfia, né? Se o cara não cumpriu nem o horário comigo, será que ele vai cumprir a minha entrega? Eu vi isso de produtor nas minhas pesquisas aí afora. O cara acha que eu não tenho o que fazer, ele marca comigo 8 horas, chega aqui 8h20. Isso que ele falou 8h20, 8h20, 8h30, agora 10 horas. Né? Difícil, né? Imprevistos ocorrem, mas para isso, inclusive, a gente tem tecnologia para você falar, meu amigo. Avisa, né? Aconteceu, né, cara? Desculpa aqui e tal, nós vamos marcar para outro dia. Perfeito, isso aí. E honre, né, cara, aquilo que você prometeu, né? Exatamente isso. Tá faltando isso aqui, Jean. A gente, no fundo, você falou, né, do digital, sempre. Eu sou ativo nas redes sociais, nós estamos aqui num podcast, você é muito ativo nas redes sociais. E eu tenho um módulo na minha academia chamado só sobre posicionamento digital, não tem como não falar sobre isso no agro, mas isso eu só falo sempre o seguinte, ó, nunca, no meu ponto de vista, né, pelo menos, vai substituir o presencial. O digital, ele é para dar capilaridade pra gente. Eu preciso ser, o digital, ele trabalha na boca do funil. Atenção. Quem não é visto não é lembrado. Ele é para isso. Nós não estamos querendo vender pelo digital. Eu não quero que a pessoa entre lá do direct e mande, eu quero 50 bolsas de milho. Não é esse o intuito. Isso. O intuito é o cara abrir o telefone, tô lá opa. Ele tá em cima da plantadeira fazendo alguma coisa, abriu aqui para ver. Opa, tá aqui o Michel de novo. Opa, o Michel aí. Aqui, ó. Aí ele tá lá na farmácia, vai pegar o celular dele para ver alguma coisa, abriu, tá verdinho o status, ele tem curiosidade, ele aperta, tá lá você fala, trazendo uma informação interessante, uma foto legal de uma lavoura, ele já escreve, de onde que é essa lavoura aí? Já gerou. Então o que acontece? Eu vou gerando capilaridade, eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas aqui sim. Uhum. Então a gente não entendeu isso. Então, a gente não tá aqui fazendo profecias do fim do mundo dizendo que tudo é digital. Não, de forma nenhuma. O digital é capilaridade de atenção. Agora a venda se dá no dia a dia. No dia a dia. Jean, partindo para o final, meu amigo, mais uma vez, você sabe, um prazer muito, muito bom falar contigo. E acho que a gente consegui cobrir bem aquilo que eu queria hoje, que é esse episódio nosso, né? Que era falar de tecnologia, de comportamento e técnica, que é a base sua.
Foi muito bem pensada a sua vinda aqui hoje, tá? Se pudesse hoje, meu amigo, dar um conselho lá para quem tá lá no campo hoje nos ouvindo e que tem vários colegas nossos que, inclusive, estavam me cobrando, né? Ô, cara, faz tempo que eu não viajo, pega a estrada aí no Spotify, no YouTube e, né, grava, começa a gravar, né? Vamos gravar de novo. Calma, a temporada 2026 tá chegando, chegou. Então, obrigado por você estar aqui com a gente. A pergunta é, se tivesse que dar um conselho hoje para um profissional de vendas que tá meio estagnado ou que tá querendo dar um up na sua carreira, para que em 3 anos ele se torne um cara fera, qual conselho você daria para esse indivíduo? Estude. Tá, porque a boa parte do pessoal que está aí na ponta já está bem posicionado tecnicamente. Não quero chover no molhado aqui, mas a realidade é essa. Agora, estude comportamento. Cara, a gente precisa de mais coisas como essa que você está colocando no mercado. O que você colocou no mercado hoje é o que a gente está comentando aqui que está faltando para as pessoas, de uma forma acessível. Hoje ninguém tem desculpa, Michel. Hoje a informação está na palma da mão. Hoje a informação está em você dirigindo o carro e o cara escutando o negócio ali. Hoje está o negócio do cara pegando um voo com um fone aqui e assistindo aqui. Hoje a gente pode usar qualquer momentinho, e olha os deslocamentos que nós que trabalhamos no agro temos aí, às vezes de 2 horas, 3 horas. Né? Essa é a hora de você estar ouvindo um podcast bom, escutando uma videoaula, só escutando, depois você vê à noite, não tem problema, mas você consegue participar da aula inteira aqui escutando, então não tem desculpa. Se eu posso dar uma dica é o seguinte, quem chega mais cedo bebe água limpa. E quem chega mais cedo é quem está mais preparado. E a preparação se dá, não pode se mudar um monte de coisa no mundo, mas é através do estudo, de colocar a bunda na cadeira, de escrever, de visualizar, de ler, de assistir. E a gente tem muita gente aí que tá com preguiça disso aí. A grande realidade é essa. Tá na zona de conforto, tá na boca do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Desde a época de formatura nunca mais deu um livro. E aí a reclamação tá sempre aonde? No governo, no clima, no produtor, na falta de crédito, na burocracia, etc. A culpa tá em todo mundo, mas enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Concordo. Nesse exato momento tem revenda falindo e revenda crescendo, comprando essas que estão falindo. Nesse exato momento nós temos um consultor que está rodando e abriu 3 clientes hoje. E nós temos algum que levou um não de manhã e está parado chorando dentro do carro. Então a vida é assim e a roda gira. Quem se preparar mais vai chegar lá na frente. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo, pelas dicas, né? Prazer imenso começar de novo essa temporada contigo. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais aí? jean.matos.oficial, meu Instagram, né? jean.matos.oficial, meu site, jeanmatos.com.br. Mas lá no Instagram, no LinkedIn Jean Matos também, encontra aí todos os meus contatos, inclusive meu WhatsApp pessoal, inclusive. Estou à disposição de todo mundo aí. Hoje, inclusive, nas plataformas, também com a venda do seu livro e também com o seu trabalho de mentoria e academia de vendas. Academia de vendas no agro também, exatamente. Então, se você é empresário, está escutando, eu tenho uma grande demanda tem um grande público de pessoas aí, de empresários, né, que escutam também. Tiver precisando de um treinamento em loco, né, para sua equipe comercial, tá aqui uma grande referência hoje no agro brasileiro, Jean Matos, minha indicação pessoal para você aí, tá bom, meu amigo? Obrigado, Michel. Obrigado mais uma vez, tamo junto. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui, nesse primeiro episódio da temporada 2026. Fique conosco aí, que esse ano a gente vai tratar muito sobre isso, tecnologia, comportamento, linkado tudo ao agronegócio, para que lá no final a gente tenha mais sucesso no agro. Se você ficou até aqui também, dá aquele curtir, comenta e já manda esse episódio pro seu amigo que precisa tirar a bunda da cadeira, né? O TBC, né? Então, muito obrigado e até o próximo episódio do podcast Vendedor Agro.